Olá, muito boa noite. Boa noite, minha querida esposa Fabiana, tudo bem? Boa noite, Elito. Boa Boa noite, pessoal. noite, que bom. Mais uma sexta-feira, nós aqui fazendo essa live especial. Eu tenho gostado muito de fazer essas lives de sexta-feira às 19h37, porque nós temos trazido aqui uma passagem muito bacana, muito grandiosa com relação à intimidade dos personagens da Bíblia e Jesus e o Criador. Você que está entrando agora, Vinícius, Elisa, seja muito bem-vindo aqui nessa nossa live. Olha esses coraçõezinhos já subindo aqui logo cedo, isso é muito bom. Oi, Vini. Boa noite. Elisa, boa noite. Que legal, que legal. Pois é, todas as sextas-feiras, eu e a minha esposa, nós estamos aqui. Zena também chegando por aí. Oi, Zena. Nós estamos aqui fazendo a nossa live de intimidade e transparência conjugal, onde nós compartilhamos um pouquinho da nossa experiência de vida, os nossos desafios, as nossas vitórias, as nossas lutas, e também nós compartilhamos aqui duas passagens bíblicas sobre a intimidade dos personagens da Bíblia com Jesus e com o Criador. Então, hoje, mais uma vez, nós vamos trazer aqui essas duas passagens bíblicas, que é uma passagem lá do livro de Isaías e também uma passagem do livro de João, ok? Então, antes de começar essa live, eu costumo dizer o seguinte, que o melhor dessa live fica no final. Por quê? Porque eu, juntamente com a minha esposa, nós compartilhamos aqui 3 dicas de como você aumentar o seu nível de intimidade com Jesus, com o Criador. 3 dicas. E olha, se você ainda não pegou papel e caneta, ainda dá tempo. Por quê? Eu costumo compartilhar essas 3 dicas no final da live, tá? Então fica aí até o final. Já vai compartilhando essa live com outras pessoas, principalmente o seu cônjuge, a sua esposa, o seu esposo, para que ele venha também compartilhar conosco aqui. E se você de repente quiser fazer alguma pergunta aí para o Erivelto, para a Fabiana aqui, fique à vontade, tá bom? Então, enquanto você vai compartilhar essa live, eu vou aqui já deixando o título da nossa live aqui e também compartilhando aqui com algumas pessoas. Enquanto isso, a minha esposa querida, linda e maravilhosa aqui vai dar uma boa noite aí para vocês que está chegando agora e que vai ver também essa live depois, tá bom? Vamos lá. Isso aí, gente. Vamos compartilhar aí para falar um pouquinho da palavra do Senhor, que é tão lindo, né? Não sei se você sabe, mas quem está acompanhando aqui pela primeira vez, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, eu faço lives todos os dias de segunda a sexta no meu canal, que é Fabiana Hebreus 619. Se você nunca acompanhou, você pode entrar lá e verificar as lives que ficam todas salvas e gravadas também. E nós falamos muito sobre intimidade, trazendo vários aspectos de como melhorar essa nossa intimidade com o nosso Pai. Porque às vezes a gente conversa com Ele, a gente faz orações, mas talvez a gente se enxergue distante por vários e inúmeros motivos. Por não se achar merecedora, por não se achar digna, por se achar que cometeu muitos erros, muitos pecados. E com isso você tem muitas crenças que te impedem de aproximar com o seu coração livre e leve diante do seu Pai, diante de Deus, que é o seu Pai e o meu Pai. E isso nos prejudica, porque nós mesmos nos afastamos do nosso Pai. E nessas lives da parte da manhã eu trago pontos específicos para a gente ir tratando o nosso coração, para que cada vez mais a gente seja próximo dele, entender que nós somos um com Cristo, entrelaçados com Cristo, escondidos em Deus, que é o que o Senhor traz lá no livro de Colossenses. Que bacana, que legal. Então, eu já compartilhei aqui com algumas pessoas que eu gosto muito, que eu quero que receba também essa mensagem aqui do Criador. Eu confesso para vocês que é uma gratidão muito grande estar aqui para poder falar para vocês, para poder parar um pouquinho das nossas atividades, do trabalho, para estar aqui. Então, esse é um dos motivos que nós estamos aqui também fazendo essa live. Quando nós fazemos essa live, não só você que está aí do outro lado é beneficiado com essa palavra espiritual de esperança, de graça, mas também nós ganhamos muito, porque esse é um momento que nós tiramos realmente, nós reservamos esse momento para estar aqui, para falar sobre a palavra de Deus. E quando se trata de intimidade, hoje nós temos duas passagens aqui que demonstram muito a intimidade que Jesus teve com a samaritana, aquela mulher que ele encontrou no poço, e também a intimidade de Deus, nosso Criador, com Jeremias. Então você vai ver nessa passagem o quanto teve intimidade
proximidade aí nessas duas passagens. Então, já vamos direto ao ponto aqui. A Fabi vai ler a passagem de Jeremias 1:4-5, se não me engano. É isso aí, 1:4-5. E você pode ler até o oitavo, Fabi. 1:4-5-8, isso. Recebi a palavra de Javé que me dizia: antes de formar você, no ventre de sua mãe, eu o conheci. Antes que você fosse dado à luz, eu o consagrei, para fazer de você profeta das nações. Mas eu respondi: ah, Senhor Javé, eu não sei falar, porque sou jovem. Javé, porém, me disse: não diga sou jovem, porque você irá para aqueles a quem eu o mandar e anunciará aquilo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Ai, que lindo, né? É muito linda essa passagem. E assim, quanto mais nós meditamos sobre a palavra, eu costumo dizer o seguinte, que eu também não tinha esse hábito de fazer a leitura bíblica assim. Eu lia corridamente, mas quando eu passei a ler, como se estivesse ali comendo mamãozinho com colher, bem palavra por palavra, como diz a minha esposa, imaginando, realmente meditando sobre essa passagem, as passagens da Bíblia, a gente começa a mergulhar espiritualmente, né, nessas histórias bíblicas que traz muitas revelações para nós. Então, assim, aqui nós podemos entender o seguinte, que Deus trouxe uma revelação muito grandiosa para o profeta Jeremias. Mas, olha, eu não sei se você consegue, mas eu não conseguia, mas hoje eu consigo me colocar no lugar de Jeremias. Eu imagino Deus falando para mim, falando para você, que ele já nos conhecia antes de nos formar no ventre da nossa mãe. E aí eu fico imaginando quantas criancinhas não estão mais aqui conosco. Aquelas criancinhas que foram abortadas por, seja provocado, seja aborto espontâneo. Eu fico imaginando o quanto que Deus tinha um projeto na vida desse ser humano, né? Porque a palavra aqui está muito clara que ele trouxe para Jeremias, que ele já nos conhecia antes de formarmos no ventre da nossa mãe. E olha, eu não tenho dúvida que Deus fala com todos nós, como fala para Jeremias. É que muitas vezes nós precisamos estar numa conexão ali, numa proximidade, numa intimidade com Jesus, para poder a cada dia mais a gente sentir esse ouvir, sentir e o ouvir dele falando conosco, né? Então aqui nessa passagem de Jeremias, esses versículos relatam um encontro sobrenatural de Deus com Jeremias, onde Deus revela o chamado e o propósito para a vida do profeta. Olha para você ver. Então, na verdade, eu particularmente, eu acredito que Deus nos chamou. Olá, tudo bem? Noemi, seja bem-vinda. Eu acredito que Deus chamou todos nós para um propósito, né? Para levar uma mensagem de esperança, de espiritualidade, uma palavra de boas novas para aqueles que estão ao nosso lado. Olá, Loreni, seja bem-vindo, boa noite. Eu não tenho dúvida que o Criador chamou todos nós. É que muitas vezes o que acontece, algumas pessoas, elas buscam mais fervorosamente isso mais cedo. Uns buscam com 10 anos, 11 anos, 15, 20, 30, 40, 50 anos. Não importa o tempo que você está demorando para poder buscar essa intimidade com o Criador. Mas o mais importante é que você busque isso o quanto antes. Por quê? Deus tem um chamado para você. Assim como ele tem um chamado para mim, tem um chamado para minha esposa. E nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos render. O que seria essa rendição? É estar disponível para que ele nos use para fazer o projeto maior dele. Olha como isso é importante. E eu confesso para vocês que tem sido uma luta para mim com relação a me disponibilizar ainda mais para poder trazer essa mensagem para as nações, para você, para os meus filhos, para minha esposa. Por quê? Porque quando a gente se disponibiliza, quanto mais nós nos disponibilizamos para poder fazer essa obra que Jesus quer fazer através de nós, né? Ele vai nos usar para levar essa mensagem. E quanto mais nós nos disponibilizamos para poder estar
pronto, disponível. O disponível é assim, olha, eu vou deixar de fazer ali algo e vou me colocar à disposição para poder fazer, para poder levar essa mensagem. E olha só, essa mensagem que Deus trouxe para Jeremias ainda falou, eu não sei falar, eu sou jovem e tal. E Deus falou assim, não importa, não quero saber que você é jovem, vá, obedeça, porque chega lá eu te dou os comandos para você falar com maestria o que eu quero que você faça. Só que Jeremias estava disponível, né? E aí eu pergunto para você, o quanto você e eu estamos disponíveis para poder deixar Deus nos usar na vida de outras pessoas? E é claro, né? Cada um de nós temos uma forma de levar essa mensagem. De repente você fala nas redes sociais, leva uma mensagem como nós estamos fazendo aqui, ou de repente você aconselha um vizinho, um parente, de repente você faz uma doação de uma cesta básica ou coisa do tipo. Tem várias formas de levar a mensagem, tem várias formas de poder pregar o evangelho, a generosidade, o amor para com as pessoas. E tudo isso, eu diria que todas as suas ações que está relacionado a levar a mensagem para as nações, eu não tenho dúvida que isso faz parte do propósito, do chamado que Deus tem para você. E aí cada um de nós vamos nos encontrando diante desse disponível, né? Só que aí é que tá. Eu preciso estar atento, eu preciso estar sensível a essa mensagem. Como eu falei, quanto mais você se disponibiliza para poder deixar Deus te usar como um canal de bênção, um canal de água viva na vida do outro, mais nós vamos ficar mais sensível e vamos estar mais compreendendo esse mundo sobrenatural, o mundo espiritual. Eu não tenho dúvida disso. Faz sentido, Fabi? Sim, sim. Né? Essa forma intencional, né, amor? É que tem uma frase que ela não é bíblica, mas ela diz assim, quer dizer, eu acho que não, que essa exatamente não é. Nós somos um projeto de Deus criado para dar certo. Uau. Porque tanto aqui em Jeremias, ele fala isso, Jeremias está dentro do Antigo Testamento, mas se você for lá para Efésios já faz parte do Novo Testamento. Paulo, ele dizia, em uma de suas cartas, ele diz que antes da fundação do mundo, nós já fomos escolhidos em Deus. E lá mais na frente, no capítulo 1, depois, se você quiser, você pode ler, ele fala que a vontade dele é que a gente conheça qual que é o propósito que o Senhor tem para nós, para que a gente possa conhecer aquilo que o Senhor propôs no nosso coração. Então, isso deixa muito claro que você não está aqui apenas por estar. Eu e você, nós estamos aqui porque nós temos algo a fazer que já foi direcionado por Deus antes da fundação do mundo. Tem várias outras passagens bíblicas que ele fala que os nossos ossos já estavam sendo tecidos, né? Que ele já estava preparando tudo. Então, muitas pessoas às vezes pensam que a origem delas é o ventre da mãe. Que a minha origem é o ventre da minha mãe, por exemplo. Que é dali para cá. E aí, muitas crenças vêm de coisas negativas, porque aconteceram muitas coisas desde a época do ventre da minha mãe até hoje, e deixa que tudo isso que aconteceu nesse período, nesse curto período do ventre da sua mãe, de quando você estava lá, até o dia de hoje, e deixa que isso interfira naquele propósito, naquilo que você tem para fazer. Mas quando você entende que você é um projeto de Deus criado para dar certo, porque você já existia nele antes da fundação do mundo, você entende que a sua origem não é o ventre da sua mãe. A sua origem é na eternidade. A sua origem é em Deus. Lá você foi feito, lá você foi formado. Em espírito você estava com ele. E ali ele propôs algo para você e te enviou. Então o fato de você ter nascido da barriga da sua mãe é apenas um caminho para que algo acontecesse através dele. Só que para isso chegar ao ponto de acontecer, existe o livre-arbítrio. Então vai depender somente de você. Querer buscar, querer entender, querer buscar a sua verdadeira identidade em Jesus Cristo. E quando você se dá conta de quem você é em Jesus Cristo, que nada que vem de fora pode interferir em quem você entra na plenitude dele, você reconhece os caminhos que ele tem para você, você reconhece a boa, perfeita e agradável vontade que ele tem para você, e ali você vai fazer o que tem que ser feito.
sem receio, sem medo, nada vai te parar, nada vai te impedir, você vai andar debaixo dos dons do Espírito Santo, assim como ele fez para Jeremias, que ele disse, vá, não tenha medo, não importa que você é jovem, que eu vou falar para você. Então a gente começa a entender que existe uma graça, que ela é sobrenatural, existe uma graça que é através de Jesus Cristo que essa graça nós recebemos, que a capacidade que Deus tem em operar na nossa vida é aquilo que nós não somos capazes de fazer. Então, tudo que eu me vejo como incapaz para realizar um plano do Senhor, para realizar um propósito, eu não me preocupo mais, porque eu sei que não sou eu que vou fazer. Eu sei que são os efeitos da graça que através de Jesus Cristo vai fazer em mim, né? Então, a gente não se preocupa mais com isso. Eu não sei falar em público, eu não sei falar numa live, mas eu preciso fazer isso para cumprir um determinado propósito. Eu vou lá, eu dou o primeiro passo e o Senhor vai fazer o resto. E é assim que funciona. E onde você está hoje na sua empresa, no seu trabalho, trabalhando como funcionário, na escola, numa faculdade, em grupos de amigos, não importa se as pessoas estão falando de Deus, se não estão, eu não estou falando de instituição religiosa, eu estou falando de você como ser espiritual que você é. Você tem um papel, você tem um fundamento de estar ali. E isso, como ele colocou no começo, a gente precisa buscar fazer de forma intencional, né? A partir do momento que nós, aqui em casa, nós começamos a buscar isso de forma intencional, eu entendi quem eu sou em Cristo. Eu entendi o papel que eu preciso exercer aqui, para que outras vidas sejam alcançadas também, que outras pessoas conheçam a Cristo, para que o corpo dele possa crescer. Então, depende de mim, né? O Senhor quer me usar. E quando eu me coloco como esse vaso, disposto para receber o amor de Deus, para depois transbordar, as coisas começam a acontecer, começam a fluir. E poderes, coisas sobrenaturais que começam a acontecer. E você se vê em meio mais ao mundo espiritual do que ao mundo carnal, né? E isso é muito lindo. Que bacana, hein? Logo no começo, a Terezinha, só dando as boas-vindas aí pro meu amigo Everaldo, seja muito bem-vindo. Em breve vai estar conosco aqui Everaldo e a Silvia, que é um casal de amigos nossos, bem legais aí, que a gente considera bastante. Logo no começo, a Terezinha colocou aqui, né, essa mensagem. Como um ser humano tem coragem de matar um bebê, né? Um ser humano indefeso que faz isso é muito covarde, coisa mais linda do mundo. Do meu bebê, de um bebê, né? Então, assim, realmente, Terezinha, isso os homens fazem, né? Só que o que acontece, eu costumo dizer que tudo para Deus tem uma finalidade, tá lá em Provérbios 16:4. E aí eu costumo falar o seguinte, independente, né, se foi um aborto provocado ou espontâneo, é a mesma aplicação que Jeremias falou com o Senhor. Ele já nos conhecia, ele já conhecia todo o projeto desse bebê. Porque assim como ele falou para Jeremias, que nos conhece desde a fundação, antes da fundação do mundo, ele já conhecia, antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, também essas crianças são conhecidas. E muitas vezes, não sei, por algum motivo, esses projetos são abortados. Então, realmente, é algo assim que o Espírito Santo tem que trabalhar na vida dessas pessoas, né? Mas vamos deixar essa parte com o Espírito Santo. Então, eu estou aqui muito feliz. A Terezinha está falando, quase me mato com os meus netinhos. Quase me mato com os meus netinhos. Não entendi bem direitinho. Entendi. É por causa que ela gosta muito das crianças. Ah, entendi. Legal. Muito bacana, Terezinha. Assim, e assim, isso é mais um motivo para que a gente possa receber mais do amor de Deus, se colocar como vaso. Porque eu costumo falar assim, que quanto mais para dentro de nós a gente olha aquilo que precisa ser mudado. E para fora a gente simplesmente transmite o amor, sem julgamento. Porque quando a gente olha para fora sem julgamento, não importa quem fez, o que fez, mas quando você transborda amor, essas pessoas elas só recebem amor. Então depois elas também só vão repassar o amor. E se está acontecendo isso ainda no mundo, é porque ainda falta amor da nossa parte ser transbordado, né? E aí entra a nossa ação, sem julgamento e mais amor. Legal. Olha, eu estou gostando muito que vocês estão interagindo aí. O Vanês Barbosa colocou aí Provérbio 14:1, Provérbio 31:8-9. Que legal. Olha, meu coração enche de alegria quando vocês participam assim, que vocês apertam os coraçõezinhos. Eu esqueci meu coraçãozinho vermelho hoje, acho que ficou lá no escritório.
Mas, gente, muito bacana. Olha, quem está chegando aí agora, é de comum aqui nós fazemos o seguinte: todas as sextas-feiras, 19h37, nós estamos aqui compartilhando essa live, onde nós trazemos duas passagens bíblicas de intimidade que os personagens da Bíblia têm com o Criador e com Jesus. E no final vem a parte melhor, que nós compartilhamos 3 dicas de como melhorar a sua intimidade com Jesus, com o Criador. E nós estamos aqui já, finalmente, aqui nessa primeira passagem, que um resuminho que eu trouxe aqui bem interessante. A predestinação divina de Isaías com o Criador. Deus revela a Jeremias que o conheceu antes mesmo de ele ser formado no ventre materno. Olha o que o Fabi tinha falado. Isso enfatiza a soberania de Deus na escolha de Jeremias para uma tarefa específica, que era levar a mensagem para as nações, né? Assim que eu não tenho dúvida que Deus falou também com cada um de nós. Antes mesmo de Jeremias nascer, Deus já tinha um plano para a vida dele. Isso ilustra o conceito bíblico da predestinação, onde Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Então, assim, é muito forte quando Deus faz esse chamado. E aí, como nós falamos no início, eu não tenho dúvida de que quanto mais nós aproximamos do Senhor, mais Ele vai trazer esse projeto com mais facilidade para que nós possamos levar essa mensagem. Ele está lá disposto a qualquer momento que nós nos disponibilizarmos para poder estar nesse contato com Ele, entendeu? Eu costumo falar em todas as lives que eu estou fazendo aqui de sexta-feira, nós temos 24 horas cada um de nós. Eu costumo falar o seguinte: olha, se a gente tirar 8 horas para dormir, 8 para trabalhar, ainda nos sobra 8 horas. Será que nós não temos apenas 1 hora para fazer essa intimidade com o Criador? E é incrível, como eu disse para vocês, e é verdade. Tem várias formas de buscar essa intimidade com o Criador. Agora, por exemplo, nós estamos tendo intimidade com o Criador. Nesse momento, nós estamos sendo igrejas aqui. Eu, a minha esposa e você aí do outro lado, você aí no conforto da sua casa. Você poderia estar em qualquer momento agora assistindo um filme, assistindo a televisão, jogando cartas, divertindo com os seus entes queridos. Mas você parou a sua vida nesse pequeno momento aqui de 40 minutos, 1 hora, para estar aqui conosco. Então Deus é grato demais pela sua disponibilidade de estar aqui compartilhando esse momento de transbordo espiritual junto conosco. Então, nesse momento, eu e você, a minha esposa, todos nós aqui estamos sendo igreja, né? Isso faz muita diferença. Trazendo mais um resuminho aqui que eu gosto muito dessa parte. A designação como profeta das nações. Olha que coisa linda, profeta das nações. E aí você fala assim: poxa, será que eu teria perfil para ser um profeta de nações? Se você está aqui no canal e está falando numa live onde tem uma pessoa de outro país, você já está falando para uma nação. É alguém que vai pegar aquela mensagem e vai reproduzir. Você está falando para as nações. E hoje, com essa facilidade da internet, você tem capacidade de atingir muitas pessoas. E não importa, nós não estamos aqui buscando quantidade de pessoas. Eu digo o mais importante agora. A pessoa mais importante para nós, para mim e para minha esposa nesse momento, é você que está aqui diante de nós. Isso é muito gratificante, de estar aqui com você compartilhando esse momento. Então, quando Deus declara a Jeremias que ele foi o escolhido, separado para ser profeta das nações, isso significa que o chamado de Jeremias não se limitaria apenas a Israel, mas ele seria usado por Deus para transmitir uma mensagem divina, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui também. E você que está aí do outro lado da telinha, você também foi e é escolhido para levar uma mensagem. Aí, Nivelto, e se eu levar a mensagem só para os de casa? Tá de bom tamanho. Eu costumo dizer o seguinte, que nós temos que ser líder da nossa principal nação, que é a nossa família. E aí, você tem sido líder da sua própria família? Eu confesso para você que eu tenho procurado me evoluir a cada dia. E Deus tem concedido essa graça, mas está dependendo muito mais de mim me disponibilizar para estar com Ele. E isso faz toda a diferença. E outra coisa, Jeremias desempenhou um papel crucial na advertência das nações sobre o juízo de Deus devido à sua desobediência e o pecado. Então, para fechar essa parte de Jeremias aqui,
essa é uma passagem importante porque demonstra que Deus tem um propósito para cada um de nós. Lembra que eu tinha falado? Ele pode chamar e equipar indivíduos para tarefas específicas, como ele fez com Jeremias, independente da sua idade, origem ou habilidade aparentes. Jeremias respondeu ao chamado de Deus e desempenhou um papel fundamental na transmissão da mensagem divina durante um período crítico da história de Israel. Olha para você ver que história, né? Essa passagem também serve como um lembrete que Deus é um planejador soberano de nossas vidas e que Ele pode nos usar de maneira significativa para cumprir a sua vontade. Então, eu não tenho dúvida que todos nós, por estarmos aqui na Terra, todos nós, sem exceção, temos um chamado, eu diria que uma parcela na contribuição do projeto maior. Senão você e eu não estaríamos aqui, né? Faz sentido? Então, assim, na minha mente, no meu coração, eu entendi que todos nós, sem exceção, cada um com a sua parcela, cada um com a sua porção. Talvez você simplesmente gosta de abraçar as pessoas com carinho, com amor, acolhê-las. E isso é um chamado. Cada um de nós temos um chamado, né? E a pergunta que fica, como eu posso melhorar esse meu chamado? É esse o desafio de cada dia. Porque diante desse mundo tão corrido, atribulado, né? Com esse mundo de internet, isso consome. Muitas vezes nós ficamos muito naqueles momentos ativistas, né? Com muitas atividades. E aí muitas vezes se a gente não para poder buscar essa intimidade com o Criador, o dia vai passando e realmente eu confesso para vocês, se a gente não ter o autodomínio, daqui a pouco a gente vira a noite trabalhando e esquece de cuidar do mais importante, que é buscar primeiro o reino de Deus. Eu confesso para você que não é fácil essa tarefa, mas cada um de nós, se a gente pedir o Espírito Santo que nos conceda essa graça e realmente fazer isso de forma intencional, está disponível, com certeza ele vai nos ajudar ainda mais. Faz sentido? Que legal, isso é muito bom. Então, pessoal, aqui nós vamos caminhar. Pessoal, tá fazendo sentido? Vocês estão concordando? Escreve aí nos comentários, faça pergunta, aperte os coraçõezinhos, fica aí à vontade que nós estamos aqui na casa do Senhor junto com vocês. Nós somos igreja, correto? Então vamos nessa. Agora, a Fabi vai ler a segunda passagem que traz muita intimidade de Jesus com aquela mulher, aquele encontro no poço, a samaritana. Olha só que mensagem linda, bem planejada que Jesus fez. Olha só. João 4:7-9. Tá. Então chegou uma mulher de Samaria para tirar água. Jesus lhe pediu: dê-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimento. A samaritana perguntou: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? De fato, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria, e ele daria a você água viva. Que mensagem linda, né? Essa mensagem ela é mais extensa, né? Depois você lê com calma essa passagem. Mas eu fico imaginando o quanto de intimidade que Jesus tinha com essa mulher, porque ele conhecia profundamente a história de vida dela. E chega um momento que ele realmente fala para ela, né, sobre que ela já tinha tido 5 maridos e o homem que ela tinha naquele momento ainda não era dela. Então você imagina o nível de intimidade. Trazendo isso para a vida conjugal, a minha esposa ela só pode me cobrar algo, me falar algo, se realmente ela me conhecer profundamente. E ela fala isso. De repente, quando eu estou assim, em algum momento que eu não estou legal, ou que de repente ela já me conhece intimamente. Já são 18 anos de casado, 24 anos de relacionamento. Então, ela conhece até a minha expressão. Ela já me conhece. E só tem intimidade com alguém em qualquer tipo de relacionamento se você conhece a pessoa profundamente. E olha só, eu fico imaginando, Fabi, que Jesus fez um planejamento para estar
naquele momento no poço, né? Porque os discípulos saíram para ir comprar alimento. Se ele foi comprar alimento, Jesus sabia, provavelmente Jesus até pediu para que eles fossem comprar alimentos, né? Porque ele sabia que tinha um encontro especial com essa samaritana. E ali ele teve a oportunidade de revelar para aquela mulher que ele era o Messias. Olha que coisa mais linda, né? E ali ele trouxe muita clareza que ela estava bebendo de uma água e que a água que ele trazia, nunca mais ela teria sede. É profundo isso, né? E aí outra coisa também que me chamou muita atenção é que essa mulher, ela realmente queria beber dessa água, ela queria matar aquela sede para ela não precisar ir naquele lugar, porque foi ao meio-dia, aproximadamente ao meio-dia, que... Olá, Ione, seja bem-vinda. Foi aproximadamente meio-dia que essa samaritana encontrou com Jesus. E ela estava fazendo de tudo para não ter que ir ali. Porque você imagina, era no momento meio-dia é a hora que o sol está muito quente. Então, por dois motivos, ela não queria estar ali. Porque estava muito quente, deve estar muito calor ao sol do meio-dia, você imagina, né? Se estava quente. E também ela não queria encontrar com outras mulheres que conheciam da história dela, né? Por isso que ela foi esse horário, que era o horário que não ia ter ninguém no poço, meio-dia. Ninguém vai buscar água no horário que o sol tá mais forte, né? Que interessante, né, Fabi? E aí Jesus planeja tudo, né, para poder estar ali para levar aquela mensagem. Jesus ia fazer outro caminho e ele quis propositadamente passar por aquele caminho porque ele ia encontrar essa mulher. E assim é na nossa vida hoje, quando a gente para refletir, né? Quantas vezes a gente vai por um caminho e de repente você escolhe por um outro e ali o Senhor coloca uma pessoa para conversar com você, para trazer uma palavra para você, para te falar alguma coisa. Nesse momento o Senhor está dando água viva para você. E uma palavra, às vezes, que alguém te fala, uma situação diferente que aconteceu de um caminho, talvez que você fez diferente, é suficiente para que você beba dessa água viva, né? E que nunca mais tenha sede. E isso também me faz refletir, o nosso coração, quando se tem alguém que está com o coração ainda que se sente vazio, que se sente como se não tivesse totalmente preenchido, como se tivesse faltando alguma coisa dentro de si. É um momento de se perguntar, será que água que eu estou bebendo? Porque assim, se você estiver bebendo realmente da água viva, que é Jesus Cristo, e entender quem Ele é na sua vida, esse vazio não existe, porque Ele preenche tudo, né? Então, se ainda está tendo, é porque há algo de Jesus que ainda não está em você e precisa buscar. Que interessante. E quando a Fabi fala sobre esse encontro, nossa, gente, a todo instante esse encontro de Jesus conosco está acontecendo. De repente, você não precisa ir a um poço para poder encontrar com Jesus. Jesus, ele está a todo momento. Por exemplo, de repente você está indo para o trabalho, coloca uma palestra de alguém... de alguma pessoa que está pregando a palavra para você e você está ali ouvindo. Naquele momento, Jesus está usando daquele caminho, daquela pessoa para trazer uma mensagem para você. Só que aí, o que acontece? O que você costuma ouvir no seu carro? Que tipo de louvor? Que tipo de música? O que você ouve quando você está no ônibus com o seu celular ali conectado? O que você ouve? É aí que está. Quando você se disponibiliza. E isso também é uma forma de buscar intimidade com o Criador. Nós temos que nos render a estar nesses momentos, utilizando o tempo para poder estar próximo do Criador. E aí você vai ver que, de repente, alguém, como a Fabi falou, vai falar uma frase, vai te dar um conselho que era aquilo que você esperava para poder desencadear algo na sua vida. E estava ali. E por que isso acontece? Eu não tenho dúvida que é igual o planejamento que Jesus fez para poder encontrar com essa samaritana, né? De repente você ouve uma pregação de alguém no seu ouvido ali, assistindo, ouvindo, e é o que você precisava para poder tomar uma decisão na sua vida e mudar de rumo completamente. Eu falo isso porque isso acontece comigo. Tem hora que eu estou dirigindo, eu coloco ali no Bluetooth do carro e tal, eu fico ouvindo, e aí eu falo assim, nossa, olha que passagem interessante.
Dá vontade assim, parar e escrever ali alguma coisa, mas eu falo assim, eu costumo falar o seguinte, ó, eu anoto um papelzinho bem rapidinho, ó, para no minuto 1:38 falou algo interessante, porque a hora que eu chego em casa eu ouço novamente. Então, assim, tudo isso Deus sonda no nosso coração o desejo de querer realmente aproximar dele. E isso faz toda a diferença, porque quanto mais nós estamos nos rendidos, né, para poder aproximar do Criador, mais ele vai criar mecanismo para que ele aproxime ainda mais de nós. Isso é muito interessante. Então, essa passagem teve dois momentos muito importantes, que foi o encontro no poço e a surpresa da samaritana. Ela realmente estava num momento assim, puxa, o quanto esse judeu aqui é próximo de mim, é íntimo, ao ponto de simplesmente, como diz o ditado, ler toda a minha capivara, falar toda a minha história, entendeu? Aí eu não vi na Bíblia se de repente Jesus estava com sede e pediu água. Agora, cá para nós, o que me fez refletir quando eu tava lendo essa passagem, você acha que Jesus estava com sede? Quem passou 40 dias no deserto, você acha que ele estava com sede? Não, foi tudo intencional. É isso que eu estava pensando comigo. Eu falei assim, não, foi uma metáfora que ele fez ali com a água viva. Gente, isso é muito lindo. Quando a gente começa a analisar com esses pontos assim, isso faz muita diferença. É por isso que Deus quer que a gente seja um canal, que é literalmente um cano de água viva. Ele conecta a nós e nós conectamos nas outras pessoas. E nesse momento aqui nós estamos conectados com vocês. É uma água viva que nós estamos recebendo e nós queremos compartilhar. Mas eu preciso estar disponível para poder levar a água viva para outras pessoas. E eu costumo dizer, igual meu amigo Robson fala, né, que nós temos que ser rios que corre e não como represa que fica retida ali. Porque uma represa não tem vazão para nenhum lugar. Nós temos que ser rios de água viva na vida de outras pessoas. E tem várias formas de ser rios de água viva, né? Você pode, como eu falei, você pode abrir uma live e falar, compartilhar a palavra de Deus. Você pode colocar um post na internet, fazer uma citação bíblica, tirar um print da Bíblia, onde uma passagem que você gostou muito e postar, ou mandar para alguém num grupo de WhatsApp. Gente, o que não falta são formas de você aproximar do Criador. E Deus, Jesus Cristo, sonda o nosso coração. E é por isso que eu e a minha esposa, desculpa, nós temos aprendido muito a fazer isso de forma intencional. É proposital mesmo. E isso faz toda a diferença e tem feito diferença nas nossas vidas. Ok? O Senhor, ele só quer um coração rendido a Ele, né? Então, o nosso coração, quanto mais rendido, quanto mais a gente permite assim que o Senhor purifique, que o Senhor nos mostre, que traga clareza, que mostre tudo que está assim, ainda obstruindo o nosso coração ao ponto de não ouvir o coração de Deus, quando a gente se rende para que Ele traga clareza e nos mostre, isso vai acontecendo. E vai acontecendo de uma forma muito natural. Então, às vezes, você fica se perguntando, né? Como que eu vou falar de Deus, né? Eu não quero fazer assim como a gente está fazendo aqui outra coisa. Mas só de você conversar com Deus e colocar o seu coração disponível, Ele já vai fazer. Lembra com Jeremias? Ele falou, Jeremias, não se preocupa, você é jovem, mas só aceita e vai dar o primeiro passo que o resto deixa comigo. E é assim que funciona, sabe? O nosso filho mais novo, por exemplo, ele de tanto ouvir a gente, de presenciar aquilo que a gente faz dentro de casa e de estar ouvindo, ele estava jogando bola e ele falou assim, mamãe, eu escutei a voz de Deus pedindo para eu falar uma coisa para uma mulher. E ele foi lá e entregou uma palavra para aquela mulher. E depois que ele fez isso, era exatamente o que aquela mulher estava precisando ouvir naquele momento, que depois ela veio agradecer e deu um abraço nele. E o coração dela ficou mais em paz depois que ele levou aquela palavra. Então o Senhor, ele usa das crianças, usa de nós, usa de qualquer pessoa que tenha esse coração disposto a servi-lo, né? Olha como isso é importante. E é algo que, assim, o que o Senhor mais quer, o que Jesus mais quer, o que Deus mais quer, ele é relacionar com a gente. E esse relacionamento, ele ficou perdido, porque muitas pessoas acreditam que só consegue esse relacionamento quando está dentro de uma instituição religiosa. Aí vai até lá, vive um momento maravilhoso dentro de alguma igreja, dentro de alguma instituição, mas depois sai e esquece o que é o relacionar com Deus,
né? Esquece, acaba vivendo uma vida distante do Senhor. E o Senhor, ele quer um relacionamento contínuo, constante. Por isso que ele falava para Josué: ore sem cessar dia e noite, não se afaste da minha palavra em nenhum momento. Porque quando nós temos a certeza de quem nós somos em Cristo, lá em Colossenses tem uma passagem que diz assim, Colossenses 3:3, que nós estamos entrelaçados com Cristo, escondidos em Deus. Nós estamos escondidos em Deus. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único, verdadeiro Salvador, como aquele que ressuscitou e que enviou o Espírito Santo dele dentro de nós, nós passamos a ser uma pessoa separada. Nós não fazemos mais parte desse mundo, mas nós somos agora uma nova criatura de fato. E nós passamos a viver uma vida em Deus, escondida nele. E ali nós temos a presença do Espírito em nós. E esse Espírito, ele tem muitos poderes, que nós podemos usar desses poderes do Espírito Santo para agir, né, de diversas formas. Já está em nós. Então, quanto mais a gente se coloca à disposição, assim como aconteceu com o nosso filho, assim como acontece com a gente, mais pessoas vão ser ajudadas. E essa pessoa para que ele levou, por exemplo, essa palavra, foi um momento justamente parecido com essa samaritana. Por quê? Ela estava no meio de uma festa, estava ouvindo músicas que não eram, né, não eram músicas cristãs, eram músicas que não falavam coisas boas. Tava ali, né, o pessoal ali se divertindo do jeito deles, bebendo e tudo. E ele que estava ali separado num jogo de futebol, o Senhor fala para ele sair dali e ir até um lugar onde está tendo essa festa e falar com uma única mulher algo que precisava ser falado, né? Olha isso. Olha como Deus age, como Deus é lindo. Então, ele só quer um coração disponível para falar. É só isso que ele quer. E você pode ser esse coração disponível para falar, assim como para receber de outras pessoas também. E esse poder de profetizar, de falar, isso pode ser para qualquer um que queira. Porque lá na passagem de Coríntios, 1 Coríntios, está escrito que Paulo diz que deseja que o melhor dos dons é que seja profetizar, é que seja falar para outras pessoas, que ele gostaria que todos falassem isso. Porque já pensou se toda a humanidade, se todos começassem a falar palavras que trouxessem edificação para outras pessoas, que exaltassem as outras pessoas no sentido de construir, de erguê-las, de encorajar para fazer o que precisa ser feito? Não haveriam mais abortos, como a gente falou antes. As pessoas teriam mais consciência, teriam mais amor. Não haveria mais discórdia, porque se somente palavras boas fossem faladas. Então, o mundo está do jeito que está, não é porque as pessoas ruins estão fazendo o que estão fazendo, é porque as pessoas que são boas, as pessoas que são cristãs, elas não estão se posicionando, elas não estão se levantando, elas estão em silêncio. Quantos milhões de cristãos não tem? Agora, quantos milhões de cristãos que estão posicionados? Pouquíssimos. As pessoas não se levantam. Muitas vezes elas são cristãs dentro da igreja e não são cristãs fora da igreja. Né? Que tipo de cristão que nós somos? Enquanto não houver um posicionamento de identidade, um posicionamento de caráter, buscar o caráter semelhante ao de Cristo e viver o que está escrito dentro da palavra, que o Senhor já nos deixou instruindo todos os tipos de comportamento ali, a gente vai estar fingindo de ser cristão. Poderosa essa mensagem, muito boa mesmo. E, pessoal, tá fazendo sentido para vocês? Coloca aí nos coraçõezinhos, faz os seus comentários, aperta aí o coraçãozinho. E olha que interessante, enquanto a Fabi falava e eu também tinha meditado sobre essa passagem aqui, é importante notar que esse encontro que Jesus teve com a samaritana, ele aconteceu numa região onde os judeus e samaritanos geralmente evitavam interações, eles não se relacionavam, os samaritanos com os judeus, né? Devido às diferenças culturais e religiosas. Aí eu fiquei pensando aqui, olha só, será que você, que de repente hoje é de qualquer religião que eu falo, de repente você é católico, é evangélico, ou evangélico de qualquer outra placa diferente da do irmão, e vocês não se relacionam? E aí eu fico imaginando, olha só, Jesus não quis nem saber se ela era samaritana, se era judia, se não era. Ele queria ter uma intimidade com o Criador. E aí eu pergunto para você, em algum momento na sua mente você tem feito
diferenciação, você tem se distanciado das pessoas que não frequentam a mesma placa de igreja que você? Se você está fazendo isso, eu diria que não estamos no verdadeiro amor, porque essa passagem bíblica justamente traz para quebrar tudo isso. Aqui não tem a ver sobre de quem é, de uma placa de igreja ou de outra. Não, aqui está sobre levar a mensagem. E tem uma outra mensagem também que faz muito sentido, que eu gosto muito, que é aquela passagem do bom samaritano. Olha só, imagina que de repente você é de uma religião, você frequenta alguma igreja, e não tem nada contra isso, tá? E de repente você encontra alguém que está ali caído e ele está vestindo uma camiseta que está escrito: eu sou de outra religião, eu sou de outra placa de igreja. E você vê que aquela pessoa está ali pedindo ajuda. Você vai falar: ah não, vou passar distante, como foi feito, né, nessa passagem do bom samaritano. Não faz sentido, né, gente? Não é sobre eu questionar sobre a identidade, sobre a religião que o outro segue. É sobre levar uma mensagem, porque a todo momento nós podemos ser igreja, como a Fabi falou, no seu trabalho, na academia, na igreja, em casa, em todos os lugares. De repente você está lá no supermercado fazendo compra e você encontra alguém que o Senhor fala uma mensagem para você: ó, fala isso para fulano. E aí, você não vai falar? A gente não costuma falar, né? A gente fala assim: é coisa da minha cabeça. A todo momento, o Espírito Santo está falando conosco. A todo momento. Essa semana, anteontem, eu fui no Quitanda aqui, e a hora que eu desci do carro, olha só, a hora que eu desci do carro, que eu fui entrando no supermercado, tem uma menina que trabalha no caixa lá, que eu sempre estou conversando com ela quando eu vou lá, né? E dessa vez eu desci do carro. A hora que eu desci do carro, o Espírito Santo falou para mim assim, ó, só falou essa frase: fala para ela o que ela ainda está fazendo aí. Eu falei: nossa, só isso? Eu falei: tá bom, como eu tenho procurado obedecer ao máximo. Eu cheguei para ela, a hora que eu peguei as minhas coisas lá nas prateleiras, coloquei no carrinho, a hora que eu tava passando no caixa, eu falei assim: ixi, eu tenho que falar, né? Aí eu, bem baixinho, né, para poder as outras caixas que estavam ali do lado, eu falei assim: olha, Adriana, tem que te falar isso aqui, por obediência. Mas o senhor falou, só falou essa frase: o que você ainda está fazendo aqui? Eu falei: se fizer sentido para você, agora ou depois. Aí ela foi, colocou a mão na cabeça e falou assim: nossa, hoje eu estou num dia tão assim, eu não aguento mais trabalhar aqui. Eu falei: pelo amor de Deus. Eu falei assim: você está vendo como que... Eu pensei comigo, nós está vendo como nós precisamos, de repente, essa pessoa precisa estar num outro lugar, procurar uma oportunidade melhor, de repente ela vai encontrar algo, mas nós precisamos ser obedientes. E aí eu contando isso, por que o meu filho acaba fazendo esse tipo de ação, né? Ouvindo a voz, com 9 anos de idade, ouvindo a voz do Espírito Santo e levando para outras pessoas. Porque eu costumo, e a minha esposa também costuma fazer isso, a gente comenta um com o outro, né, sobre esses movimentos que acontecem, igual esse da Quitanda. A gente comenta aqui um com o outro. E olha, é óbvio, né? As crianças, os jovens, os nossos filhos, eles ouvem tudo o que nós comentamos. E eu não tenho dúvida que o Espírito Santo nos usa e usa os nossos filhos também. E aí eu costumo me perguntar o seguinte: o quanto eu tenho praticado dessas ações para que os nossos filhos também levem mensagem semelhante a isso, né? Então, a todo momento, de várias formas, o Senhor está falando conosco, como falou comigo nesse momento que eu desci do carro. Entregar algo. De repente você ouviu algo que você deveria falar para alguém, e aí você fala: é coisa da minha cabeça. Eu também já falei muitas vezes isso. E de vez em quando, assim como falou comigo a hora que eu desci do carro, eu falei assim: mas isso é coisa da minha cabeça. Como eu vou chegar lá para ela e falar o que você ainda está fazendo aqui? E fazia sentido para ela. De repente ela só precisava de algo assim para ela refletir e falar assim: olha, acho que eu deveria estar num outro lugar. Porque ela mesma falou que não estava aguentando mais ficar naquele trabalho. E olha para você ver como isso é poderoso, né? A Terezinha colocou aqui, bem isso que eu me sinto parada sem ação. Quando nós temos qualquer sentimento assim que está desconfortável, Terezinha, qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer?
conversar com o Espírito Santo, porque ele te escuta. Né? A gente está falando aqui o tempo todo que ele é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Então ele sabe exatamente o que está no seu coração. E conversa com ele, fala para ele como você se sente. Às vezes a gente assim, pode estar acostumado a fazer uma oração em grupo, ou uma oração mais semelhante todas as vezes como você faz, mas busque fazer uma oração assim como você está conversando com a gente, assim como você conversa com uma pessoa que você tem muita confiança. Conversa abertamente, fala assim, olha, não tô legal, meu coração tá triste, meu coração tá chateado porque eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, não tô me sentindo bem com isso e eu quero muito, Espírito Santo, eu te dou liberdade para você agir no meu coração e fazer o que tiver que fazer. Pode fazer, que eu deixo, eu permito. E quando você dá permissão, porque o Senhor, ele não é invasivo, por isso que ele nos deu o livre-arbítrio desde lá o comecinho de Adão e Eva. Então, ele nunca vai ser invasivo. Se você deixar, se você permitir, se você declarar com a sua boca, ele vai agir e ele vai te mostrar a direção do que você pode fazer, tá? As coisas são simples, o evangelho é simples, tudo é muito simples na palavra do Senhor. É que às vezes a gente quer complicar, a gente quer fazer com que as coisas se tornem mais difíceis, mas não é. O Espírito Santo é muito simples. Então, fala com ele abertamente, conversa com ele isso, e também silencia. E aos poucos ele vai te falando o que você deve fazer. E enquanto isso, vai lendo a palavra, vai buscando fazer com que o seu caráter seja parecido com o caráter de Cristo. Vai buscando transformar dentro de você aquilo que precisa ser transformado. Né? Ouça outras lives de pessoas que estão falando do Senhor. Acompanhe pessoas, esteja no meio de grupos de pessoas que estejam querendo buscar esse crescimento também. Veja que companhias que você anda estando, que ambientes que você anda frequentando. Então, quanto mais a gente de forma intencional, a gente presta atenção nas companhias que a gente está, nos ambientes que a gente frequenta, nas leituras que a gente faz, nas músicas que a gente escuta, aos pouquinhos você vai mudando tudo, de repente tudo na sua vida já está mudado e está fazendo sentido. É um passinho de cada vez. É isso aí. Seja bem-vinda, Leila Oliveira. Seja bem-vinda. E olha, mais um resuminho aqui interessante sobre essa passagem bíblica, né? Esses versículos marcam o início de um diálogo mais longo entre Jesus e a mulher samaritana, que eventualmente aborda questões profundas sobre adoração, a natureza da água viva e a identidade de Jesus como Messias. Essa passagem é significativa porque mostra como Jesus quebra barreiras. Lembra que eu estava falando sobre as placas de igrejas, né? Ele está aqui quebrando barreiras. Ele era judeu e a mulher era samaritana. Ele não estava nem aí. Ele estava lá para poder trazer uma palavra de água viva na vida daquela mulher e libertar ela daquela rotina de vida que ela estava levando, né? Então essa passagem significa porque mostra como Jesus quebra barreiras culturais, sociais, para se aproximar das pessoas e oferecer a elas a oportunidade de conhecer a verdade espiritual. Ele usa o tema da água viva como uma metáfora para a vida eterna, destacando a importância da fé em Deus e na mensagem que ele traz. É um exemplo da missão de Jesus de oferecer salvação a todas as pessoas, independente da sua origem ou da sua história. Então, assim, não importa como que foi a sua história de infância até hoje. Não importa o que você fez, não importa. O importante é que a partir de agora você se torna uma nova criatura. Você realmente reconhece que o Senhor Jesus Cristo é o seu Salvador e aí você passa a levar uma vida diferenciada do que você vinha levando. Eu não tenho dúvida que a mulher samaritana ela fez isso. E você imagina ali diante de Jesus Cristo, como aquela água foi viva na vida dela, ao ponto dela deixar tudo ali, balde, tudo, e sair para poder informar para um monte de gente que ela tinha encontrado realmente o Messias que ela ouviu falar que vinha, né? Você imagina? Então, esse Messias está aí a todo momento, né? Para mim, para você, falando nos nossos ouvidos o tempo todo. Fala, pode falar, eu sei que ela quer falar. Já sabe. A gente conhece. Tem algo que eu vou falar aqui que não faz muito sentido com o que a gente está falando aqui agora, mas eu acredito que tem alguém que precisa escutar. Então, eu vou falar que assim... Fala aí. Tem alguém que aqui que está olhando muito para o passado e está focando muito nas coisas negativas, nas coisas ruins que aconteceram no passado.
E o Senhor tem mostrado que se você olhar para o passado, buscando as coisas boas que aconteceram, você vai perceber que tem muitos presentes que nem sequer foram abertos porque você deixou no passado. E você não valorizou e não olhou para esses presentes, não olhou para as coisas boas que tinha no passado para você. E aí você tá com esse foco no negativo, só nas coisas ruins. Então, ele pede para você olhar para trás, sim, mas com um olhar diferente agora, buscando as coisas boas que aconteceram. Faz uma lista, escreva no papel, escreve tudo que aconteceu na sua vida de coisas boas, vai buscando os pequenos detalhes e vai agradecendo em ação de graças para ele, valorizando cada coisinha de boa que aconteceu. É isso. Que legal, hein? Pessoal, nós estamos aqui caminhando para o finalmente aqui da nossa live de hoje. E como eu prometi, como sempre, nós vamos compartilhar 3 dicas de como você melhorar ainda mais o seu nível de intimidade com o Criador. Então, pegue papel e caneta para você anotar essas 3 dicas. Eu vou ler uma, a minha esposa lê a outra e depois eu leio a outra. Então, uma das dicas é fidelidade em meio à mudança. Assim como Deus se manteve fiel aos personagens bíblicos em meio a situações de mudança e incerteza, também podemos experimentar sua fidelidade quando confiamos nele, independente das circunstâncias. Aí a minha esposa vai ler aqui. Aprendizado contínuo. A busca por conhecimento e entendimento sobre Deus e sua palavra é um processo contínuo. Participar de estudos bíblicos, ler livros teológicos e ouvir pregações e ensinamentos cristãos podem aprofundar sua compreensão de Deus e sua vontade para a sua vida. É o que a gente falou, né? É o que a gente falou, de você estar sempre participando aqui de lives como essa, não só essa, né? Mas de outras também. De pregações. Livros. Tem muitos pastores muito bons que falam, né? Eu gosto muito do Luciano Subirá, por exemplo. Tem um austríaco que se chama Reinhard Hitler, que é muito bom também. Mateus Correia. Tem muitos nomes. Mateus Ribeiro. Denis Apolinário. São muitos nomes de pessoas que estão falando do evangelho, levando a palavra de uma forma assim muito natural, muito livre, como Jesus Cristo é, né? Legal. E aqui, trazendo para você a terceira dica de como você aumentar ainda mais a sua intimidade com o Criador. É louvor e adoração. Dedique um tempo para louvar e adorar a Deus em espírito e em verdade. A música é uma maneira poderosa de expressar o seu amor e gratidão a Deus. Busque momentos de adoração pessoal e participe de cultos onde a adoração é central. Então vamos lá. Recapitulando aqui as 3 dicas de como você aumentar o seu nível de intimidade com o Criador. Fidelidade em meio à mudança, aprendizado contínuo e louvor e adoração. E é isso, gente. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui muito felizes com a sua participação, a sua interação aqui na nossa live de intimidade e transparência conjugal. O louvor e a adoração, gente, ele muda completamente o ambiente. Eu tenho uma clínica odontológica, né? Então, eu falo que eu administro essa clínica para o Senhor, porque ela não é minha, né? Ele só deu nas minhas mãos para eu poder administrá-la. E aí, desde o comecinho, eu sempre coloco louvores. E os pacientes, quando chegam lá, eles têm uma paciente essa semana, por exemplo, que ela falou assim: Fabiana, eu tomo remédio, tenho problema de ansiedade, mas o único lugar que eu consigo descansar, relaxar e dormir é aqui. Então, assim, os pacientes têm revelado muitas situações de paz, de conforto, de amor, de receber muitas coisas boas lá naquele lugar. E eu sei que é por causa do ambiente que a gente faz proposital, de forma intencional, ser um ambiente de Cristo, ser um ambiente onde o Espírito Santo opera. Então o louvor, ele é capaz de mudar o ambiente e com isso mudar as pessoas. E você, aqui em casa, a gente dorme ouvindo o fundo musical de louvor. Tá tocando agora. Né? Então as crianças já aprenderam assim. Então assim, todo lugar onde a gente vai, que é possível dentro do carro, a gente tá ouvindo louvor. Porque isso você já vai trabalhando o seu coração e já vai mudando o ambiente. E as pessoas que se aproximam de você, elas já vão perceber quem você é sem você precisar falar nada. Porque ali, através do que você escuta, você já se posiciona também.
Legal. Gente, olha, mais uma vez, grato a Deus, principalmente a você, por estar aqui conosco nesse momento, fazendo igreja. Isso faz toda a diferença. É bom, né, Terezinha, ouvir louvor, né? Depois você conta a sua experiência. Imagino que depois que você passou a fazer isso, muita coisa boa aconteceu. Que legal. Gente, uma boa noite para você, um excelente final de semana, que Deus continue aí presente na sua vida e falando para você. Nós só temos que ser sensível e buscar essa proximidade para aumentar ainda mais a nossa intimidade com Jesus e com o Criador. Um beijo no seu coração e até a próxima sexta-feira às 19h37. E acompanha também a minha esposa lá no canal dela, Hebreus. Fabiana Hebreus 6:19. Fabiana Hebreus 6:19, de segunda a sexta, 6 horas da manhã. Isso, eu também tô lá do ladinho acompanhando ela, porque eu já acordo cedo e fico ali do ladinho acompanhando. Então um beijo, até mais, tchau, tchau.